Vou fazer aquele... Ah, bom dia! Biomol para Biologia. Atenção, então, hoje estamos na semana 3. Eu sou assistente de palco do nosso grande professor e apresentador, professor Marcelo Valim. Com você a palavra, professor. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com o meu assistente de palco favorito, professor Júlio. Ninguém poderia ter um assistente de palco melhor que ele, que na verdade ele assiste no palco e toma o palco e sempre faz um trabalho assim, fantástico, excelente, eu me divirto. Dar aula com o Júlio, para mim, é diversão garantida, além de aprendizado, lógico. Então, bom dia a todos. Nós temos a aula, nós vamos responder aqui hoje, discutir 3 formulários da aula de PCR convencional, PCR em tempo real e como a gente faz o desenho de primers para fazer esses PCRs. Então, professor Júlio, posso começar? Professor, pode, mas espera aí, até o momento nós temos 3 grupos, lembrando, né, gente, não tem Só acender minha luz. Não responde questão, tá? Então, esse é aquela questão, né? As pessoas precisam de colaborar aqui, porque mais para frente, se começar a não ter representante, a gente não vai mais gravar, vai ser a tendência, tá? Então, as pessoas precisam se perceber, né, que ninguém é obrigado a estar aqui, tá certo? Porque pela norma da Prograde, ninguém é obrigado a participar do síncrono, mas é uma questão de respeito a nós somos 4 professores, um professor convidado, 8 monitores para gravar aqui, quer dizer, o único comprometimento que a gente solicita a vocês, e eu estou falando não é vocês, são todas as turmas, né, é ter pelo menos um representante de cada grupo aqui no síncrono para que a gente possa fazer as questões. Por exemplo, agora, né, já vai dar 8h13, o que eu faço? Agora eu vou colocar aqui, olha, um recado lá no WhatsApp dizendo quantos grupos nós somos nessa turma. Deixa eu só ver aqui. São 7 grupos. 7 grupos, e nós temos 3 grupos representados aqui, tá certo? Então, isso significa o quê, pessoal? Que nós só vamos responder as perguntas que foram atribuídas ao grupo 2, o 5 e o 6. Todas as outras perguntas vão ficar sem resposta, vão ficar sem discussão. Nós estamos gravando hoje, mas futuramente não vai ter nem gravação. Então, aí a gente vai falar, poxa vida, né? O que nós podemos fazer? Tá? Então, tem uma hora que tudo exige uma contrapartida. E a única contrapartida que a gente está pedindo para vocês é ter um representante democrático, né? A gente fala que a gente quer democracia, então a gente tem que lutar pelo que a gente conquista, esse direito de estar aqui representado democraticamente num Senado molecular para discutir questões que são benefício para vocês, tá certo? Então, enquanto a gente não perceber isso, a gente está lutando contra nós mesmos, tá? E contra o país, e contra a universidade pública, e contra todo esse desmanche que a gente está vendo. Tem que fazer esse discurso, lamento, porque fica muito comprometido. Professor Marcelo, vamos então... Posso fazer uma proposta, professor? Por favor. Como a gente está com esse problema dos grupos aqui, né, com a falta deles, é verdade, a gente podia fazer o seguinte, a gente responde o questionário com as questões dos grupos que estão aqui. Depois que fechar o questionário, a gente pode parar de gravar e a gente prestigia esses alunos que vieram aqui e a gente discute com eles, tira dúvida da matéria, só que sem gravar. A gente faz a nossa parte formal, que está dentro do programa, que é resolver o questionário e gravar e depois disponibilizar, e a gente faz isso. Depois disso, a gente prestigia os colegas que vieram prestigiar a gente. O que você acha? Eu acho ótimo. Obrigado, viu, senador Esther? Então, nós temos aqui, tem 3 grupos que não vieram, o 1, nem o 4, nem o 7. Eu só vou colocar um recadinho lá no grupo, tá? Porque eu acho que também, às vezes, as pessoas se percebem, né, o comprometimento que a gente deseja deles, a hora que a gente fala, né? Eu posso começar, então, professor? Pode, por favor. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Alguma hora vai compartilhar agora.
Vocês conseguem ver? Agora, não, agora porque eu estou no celular eu consigo ver também. Eu estou compartilhando a tela. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão, tá, é sobre PCR convencional. É o primeiro formulário, né? Então, a primeira questão desse formulário é: são aplicações da técnica de PCR convencional. Assinale as alternativas corretas. Então, nós não temos o grupo 1, certo? Nós temos quais grupos, Júlio? Nós temos o grupo 2, o 3, o 5 e o 6, né? Então, essa pergunta vai para o 2 agora, tá? São aplicações da técnica de PCR convencional. Assinale as alternativas corretas. Determinação de inserção ou deleção. Bom Pode dia, falar. sou o João, Bom, representante do grupo 2. bom dia, João. Essa afirmação é verdadeira. A detecção de inserções ou deleções, ou seja, mutações pontuais, ela pode ser determinada pelo produto amplificado, porque ela apresenta alterações de seu tamanho. Ótimo. João, só vou esclarecer uma coisa. A mutação pontual é uma base, e o poder de resolução do gel de agarose ele não é tão grande assim, tá? Então, quando a gente fala de detectar por PCR convencional inserção e deleção, a gente está falando de pedaços mesmo, maiores do que um nucleotídeo, ou 2 ou 3, tá? Mas mais em função da capacidade de resolução mesmo do gel de agarose, tá bom? Para ver uma inserção, uma deleção de uma base, 2, 3, a gente tem que usar outro tipo de detecção de eletroforese para detecção do produto, que é o gel de poliacrilamida, que é diferente do gel de agarose. Mas tá certo quando você pensa no uso do PCR convencional para determinar regiões maiores do que poucos nucleotídeos que foram inseridos ou deletados, tá bom? Então, agora, grupo 3. Averiguar a presença de material transgênico em uma amostra. Oi, bom dia. Então, a gente colocou como correta que o PCR ele é qualitativo, né? Então, ele pode mostrar se essa amostra tem ou não o transgênico, e o PCR em tempo real pode dar o resultado quantitativo, né? Isso mesmo. Eu vou usar, inclusive, um exemplo que o professor Júlio deu ontem para complementar, né? Por exemplo, eu tenho 300 amostras para detectar se tem ou não transgênico. Ótimo, eu pego uma alíquota de cada uma dessas 300 amostras, eu faço um PCR, faço 300 PCR e vejo que em 10 delas eu tenho material transgênico. Aí eu respondi a pergunta, tem ou não tem? Eu usei o PCR convencional. Mas aí vem uma pessoa e fala, mas nessas 10 aí, quanto que você tem de transgênico? Aí eu faço uma outra amostragem e aí eu uso o PCR em tempo real para falar quanto que eu tenho de transgênico ali naquela amostra. Bom? Então vamos agora para a próxima, porque o grupo 1, 2, 3, o grupo 4 não está, né, Júlio? E nem o 5, é isso? O grupo 7 acabou de entrar. A Jéssica só vai poder participar na aula até às 9 horas. Tudo bem, Jéssica. Jéssica, desculpa. Jéssica, aciona o seu grupo, pede para alguém. Você não é sozinha, né? Grupo 5, a Camila está aqui, ok. Grupo 7, Jéssica, aciona alguém para ficar depois das 9 representando o grupo. Professor, vamos lá, desculpa. Então vamos lá. São componentes da replicação do DNA in vitro. Assinale a alternativa correta. Então, essa primeira aqui seria pelo grupo 5, que não está aí. O grupo 5 está aí? Está aí a senadora Camila. Então, para a senadora, vamos lá. São componentes da replicação do DNA in vitro. Helicase, TAC, DNA polimerase, topoisomerase, DNTPs, DNA molde. Oi, bom dia. Bom dia. O nosso grupo colocou como falsa e a gente colocou que os componentes necessários, né, da replicação do DNA in vitro, eles são a TAC, DNA polimerase, que é o calor de resistência, porque é extraído de algumas fontes termais. Aí alguns primes, que são DNTPs, que são nucleotídeos que podem compor junto da timina, adenina, guanina e citosina.
a helicase sobre a fita de DNA. Aí, no caso da topoisomerase, faz parte da replicação do DNA em vivo, e a mesma impede que forme enovelados e atrapalhem a replicação. Aí, a primase sintetiza uma pequena sequência de RNA, que é complementada à fita molde. A gente colocou assim. Tá, então vamos lá. Então, são componentes da replicação in vitro nessa questão, somente a TAC DNA polimerase, porque é aquela enzima termorresistente, que funciona a 72 graus Celsius, os DNTPs, que são os nucleotídeos que vão ser incorporados na fita de DNA que está sendo copiada, e a fita de DNA molde, que é a fita que está sendo copiada. A helicase, a topoisomerase e a primase, elas são enzimas que participam da replicação do DNA, só que em vivo. Então, está certa a resposta de vocês. Grupo 6 agora, tá aí, Júlio? Está sim, professor senadora Gabriele. Então, vamos lá, Gabriele. Helicase, DNA polimerase, DNTPs, primase e DNA molde. Então, a gente colocou essa também como errada, justamente porque ele não tem, né, essa helicase, nem a primase, também está faltando o magnésio que participa. E também aqui no caso, tá certo, porque a DNA polimerase pode fazer, sim, o papel né, na reação, na replicação do DNA in vitro. Então, tá certo o seu racional. Grupo 5, agora foi o 6, né? O 7. Grupo 7 está aí? Senadora Jéssica. Sim. Jéssica, então vamos lá. Os DNTPs, os oligonucleotídeos, ataque DNA polimerase, magnésio e DNA molde. Fazem parte da replicação do DNA in vitro? A gente colocou que sim. Não está escutando? Está cortando. Oi? Pode falar, Jéssica. Estou ouvindo. Ah, tá. Ok. A gente colocou que essa estava correta. E por que ela está correta? Porque você precisa do DNA molde, dos oligonucleotídeos, que seriam os primers para iniciar a replicação, a ataque DNA polimerase para fazer parte desse processo e os DNTPs. É que eu não consigo explicar muito bem, mas seria mais ou menos isso. E o magnésio, que ajuda na conformação da ataque DNA polimerase e ajuda na adesão dela à fita, ao complexo que está sendo replicado. Então, está certa a sua resposta. Isso mesmo. Desculpa. Esse foi o grupo 7, né, professor? Eu levantei a mão aí, professor. Pode falar, professor. Vou dar uma parte aí. Pessoal, então, aqui é o seguinte, primeiramente, né, eu só queria fazer um comentário que, no caso da biologia molecular, como vocês podem, os grupos que estão começando a ver os seminários, a PCR é muito utilizada em ciências biológicas, tá certo? Para poder estudar variabilidade genética, poder estudar filogenia, biodiversidade, tá? Então, se aplica em todas as áreas das ciências biológicas, tem um interesse aí muito, muito forte, né? Uma ferramenta muito forte. E quando a gente está falando, então, de processos que estão acontecendo dentro da célula em vivo, e comparando com processos in vitro, como a PCR no tubinho, que o professor Marcelo está abordando aqui nessa semana, a questão dentro das células, você vai fazer a replicação do DNA, não tem como aquecer a 96 graus para desnaturar a fita dupla do DNA, tá certo? Então, esse processo, que é induzido por calor no sistema in vitro, né, lá na máquina de PCR, na célula é executado por enzimas, tá certo? Então, as enzimas que atuam à temperatura ambiente, né, corporal, enfim, do organismo, e com alta eficiência, tá? Então, esse também, só para fazer esse adendo, é o princípio
dos processos que são ambientalmente favoráveis, industriais, tá? Quem for fazer biotecnologia depois vai ver isso. Por quê? Porque muitos processos industriais que usam altas temperaturas hoje em dia, para se tornar ambientalmente favorável, a gente ter planeta aí pela frente, né, que estamos destruindo, é você trabalhar com enzimas, tá certo? Então, processos industriais com enzimas, onde você trabalha em temperaturas mais baixas, tá certo? Trabalha com solventes que são à base de água, solventes aquosos, tá? E com isso você economiza energia, tem toda essa questão da sustentabilidade que vem junto. Eu acho que é importante a gente fazer esse link aí. Desculpa, professor. Não, tá ótimo. Obrigado, professor. Vamos lá, o próximo grupo. Tá aí? É o grupo... Esse foi o 7, né? Grupo 1 não tá aí, a gente pula. Grupo 2 tá aí? Tá presente. A gente colocou a E como falsa, porque a transcriptase reversa ela é usada para sintetizar uma molécula de DNA a partir de RNA. Faltou um ataque de DNA polimerase ou uma DNA polimerase. E acho que essa é a nossa resposta. Tá, legal. Eu vou só complementar aqui, né? Acho que é interessante isso que você falou. Qual que é o seu nome? É o? João. Senador João. João, você falou da transcriptase reversa, né? Então, ontem eu falei isso, acho que cabe falar aqui também. É verdade, né? Você a transcriptase reversa, ela não faz parte da reação de PCR. Entretanto, João e demais senadores e colegas presentes aqui, você pode fazer uma reação de PCR em tempo real, onde você extrai o RNA e coloca no tubinho o PCR em tempo real. Só que esse tubinho, ele tem uma transcriptase reversa. E aí você coloca na temperatura de atuação da transcriptase reversa e ela pega os RNAs que estão lá e converte eles em cDNA. E aí vem o ciclo, né, de aumentar a temperatura a 95 graus Celsius, que mata essa transcriptase reversa, e aí começa o ciclo de PCR. Então é bem legal, são duas reações acopladas. Só para vocês saberem que, de fato, a transcriptase reversa não pode ser usada, porque ela não tem a capacidade de replicar DNA. Mas existe a situação que você pode usar acoplado a transcriptase reversa e ataque de DNA polimerase. Só para vocês saberem que existe, tá bom? Espero não ter confundido a cabeça de vocês, ter explicado e dado uma opção. Se não tiver claro, confundir, levanta a mão e a gente descomplica, tá bom? Não, acho que eu entendi, mas então para que essa alternativa fosse verdadeira, teria que haver uma DNA polimerase. É isso? Teria que haver uma DNA polimerase, mas se você olhar o enunciado aqui, ó, a gente está falando replicação do DNA in vitro. Aí eu jamais faria uma questão dessa, colocando tudo junto aqui, porque ficaria, não, professor, mas depois tem a replicação do DNA. Então, mas aí outro fala, mas professor, a transcriptase reversa não faz parte da replicação do DNA. Tá certo também, entendeu? Ah, mas o DNA que eu quero replicar é o cDNA. Tá certo também. Então, é uma questão dúbia. Mas você só deixando claro que vocês podem fazer isso. Tá bom? Professor Marcelo. Oi, professor Júlio. Oi, nós tivemos a entrada aqui da senadora Renata, que é do grupo 4, tá? Enfim, ela assumiu aí do aluno que teve um problema e não pôde vir. Daria para resgatar a questão do grupo 4 para a gente seguindo? São aplicações da técnica de PCR convencional. Auxiliar na segurança alimentar detectando a presença de patógenos. Ela pode comentar essa alternativa. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, desculpa a demora. A gente colocou nessa questão como verdadeiro porque a autenticidade alimentar, a rotulagem errada dos alimentos, elas são temas que preocupam a autoridade de segurança alimentar de cada país. Daí a técnica da reação em cadeia polimerase, PCR, ele tem sido bem útil na identificação de espécies animais. 2 kits comerciais de PCR em tempo reais, baseados na pesquisa do DNA mitocondrial, utilizando primers específicos
para o suíno e para o bovino, eles foram validados para utilização em produtos cárneos. E eles revelam, eles são bem precisos, sensíveis, específicos e robustos que podem ser aplicados em produtos alimentares processados. Então, utilizando esses 2 kits e analisando as 137 amostras comerciais, tem sido obtida uma porcentagem de 5% de produtos alimentares na base dessa carne adulterada. Renata, aí você está falando de detecção de carne adulterada. Adulterada com o quê? Com esses vírus que a gente... Então não é não carne... só qualquer... Tá, não é que a carne está adulterada, ele está fazendo a sanidade dessa carne, se ela é uma carne que tem ou não patógeno. Então, é um kit que detecta presença de vírus em suínos e em bovinos, e ele é usado para isso. Então, tá. Nesse caso, sim, o exemplo é bastante rico. Obrigado pela colaboração. Professor, posso fazer um adendo aí? Pode. Então, pessoal, isso também é uma área bem interessante, que é justamente essa questão da vigilância sanitária, tá certo? Então, quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente pode pensar desde os de órgãos públicos, né, que estão aí vistoriando, a gente vê lá, a vigilância sanitária foi lá no boteco, fechou o boteco porque as condições de higiene eram ruins. Mas também tem a questão da vigilância sanitária nas indústrias, como a senadora apontou muito bem. Tá certo? Então, isso pode ser desde, sei lá, num açougue, mas também na linha de produção de, por exemplo, carne animal para alimentação. Tá certo? Então, isso representa também um nicho profissional, tá certo? De você utilizar essas técnicas moleculares com esse viés da vigilância sanitária, tá certo? Em órgãos públicos, mas também em empresas privadas. Tá? Então, olha que interessante, né? E é uma área... Aqui nós estamos falando da turma da biologia, totalmente, digamos assim, acessível para os profissionais biólogos. Obrigado. O professor, é muito maluco mesmo essa questão de vigilância sanitária em frigorífico, porque muitas das detecções que são feitas no frigorífico são depois que o gado está morto. E aí você já colocou ele na linha de produção contaminado com o vírus. Eu acho que o ideal seria lançar mão desses kits e fazer uma coleta de sangue da vaca antes de colocar ela no processo produtivo. Porque você consegue detectar se tem vírus ou não. E aí, se a vaca ela tá viva, mas ela tá doente, você aparta ela. Inclusive, você, como o dono do frigorífico, você não tem que pagar por essa vaca, porque você paga a arroba do boi gordo quando ele chega no frigorífico. Então, vão ser as arrobas dessa vaca menos do que você tem que pagar. Por quê? Porque o produtor te mandou ela contaminada, mandou ela doente. Agora, você imagina colocar isso tudo no processo produtivo, matar essa vaca, desossar essa vaca, e é uma linha de produção que nem carro. Que nem o Ford fez de montar, é como funciona. E aí você acaba contaminando toda uma área que tem que ser limpa o tempo todo, com uma vaca doente. No fim, você pode ter uma carne de uma vaca que não estava doente, contaminada, que veio na sequência e não foi bem limpo o ambiente, contaminada com esse vírus, e você vai perder 2, 3 vacas nessa brincadeira. Então, o ideal seria advogar que tivesse lá um biólogo, um farmacêutico, para fazer uma reação de PCR nas vacas quando chega, e quem sabe nas vacas quando sai também, processada, para saber se está tudo bem. Só uma parte aí de oportunidade de negócio. Vamos lá. Quando se coloca a reação de PCR na máquina, então vamos pensar na reação de PCR como ela é feita hoje, que eu dei na aula, tá bom? Para fazer os ciclos de amplificação, são parâmetros físicos importantes. Assinale a alternativa correta. Temperatura de desnaturação de 96, temperatura de anelamento entre 50 e 70, e temperatura de extensão de 72 graus Celsius. Quem que responde essa pergunta?
Oi, é o grupo 3. A gente colocou como correto a temperatura de extensão de 72 graus é para ataque polimerase, né? Se não for ela, a temperatura ótima é 37 graus, para não desnaturar a enzima, e 96 graus para romper as ligações de hidrogênio, a TCG, e de 50 a 70 do anelamento para parear os primers. Perfeito, perfeito, a resposta foi didática. Parabéns. Agora, a alternativa de baixo. Qual que é o grupo que vai responder? É o grupo 4, novamente, senadora Renata. Sou eu. Fala para mim, Renato, o que está errado aqui nesses parâmetros físicos? Então, a temperatura de anilamento seria 37 graus e a distensão deve ser de 50 a 70 graus para DNA polimerase agir. A de desnaturação está certa. Então, eu vou ler a alternativa para você, tá bom? Desnaturação 96 graus Celsius, temperatura de anelamento entre 50 e 70 e temperatura de extensão de 37 graus Celsius. Qual que foi a sua resposta mesmo? Desculpa, eu confundi. No caso, só a temperatura de extensão que está errada, o resto está certo. Tá, por quê? Porque nós usamos ataque DNA polimerase e a reação, como eu falei, tem que pensar naquela que foi dada em aula, que é o que a gente faz hoje. Tá certo. Próximo grupo. Fala para mim. Posso fazer um adendo aí? Pode. Aquele adendo da biodiversidade, né? Então, a temperatura de extensão do ataque polimerase, ela é 72 graus, uma temperatura bem alta, se a gente considerar que a homeostase do nosso organismo, por exemplo, é 37 graus. Tá certo? E, na aula, o professor explicou que isso é derivado do fato de que a bactéria que tem ataque polimerase, né, enfim, que tem essa classe de enzima que atua a alta temperatura, são organismos termófilos, é um organismo termófilo, né? Então, alguém pode colocar aí no chat da onde foi isolado esse organismo que tem esse ataque polimerase? Alguém lembra aí da aula? Né? Que a grande vantagem dela, olha lá, termos aquáticos, o João Roberto colocou, águas termais, exatamente, Esther. Então, olha que interessante, eles foram num ambiente extremo, tá certo? Poxa, se a gente quer uma enzima que eu possa utilizar a mesma enzima que eu pipeto lá e aumentar a temperatura e ficar aumentando e abaixando todos aqueles ciclos e ela se manter ativa, significa o quê, pessoal? Que ela provém de um organismo aonde o ambiente dele é uma temperatura alta. Tanto que, quando abaixa a temperatura do anilha aqui de 50 a 70, a enzima não é que ela vai ficar mais confortável, ela perde a atividade dela é menor, né, professor? Exatamente. E ela só tem a atividade ótima dela nessa temperatura de 72, por quê? Porque é a temperatura do organismo de onde ela vem, que é o termos aquáticos, que foi, então, estudado a partir de águas termais. Tá? Então, isso, vocês imaginem, vocês biólogos, toda essa biodiversidade que a gente vê ameaçada hoje em dia, a quantidade de, não só, né, se a gente pensar na ecologia, na biologia desses organismos, mas também nos benefícios que eles podem trazer para enfim, né, atividades aí mais ambientalmente favoráveis. Pronto, obrigado. Professor, você me ajuda aqui nesse comentário que eu vou fazer na parte de bioquímica, mas pegando um gancho no que você falou, a enzima a 37 graus Celsius, ataque DNA polimerase, ela não funciona. Baseado no que vocês aprenderam em bioquímica, a temperatura de ação, de atuação de uma enzima é importante por quê? Alguém sabe me responder isso? Gente, não tenham vergonha de abrir o microfone e falar qualquer coisa. A gente está aqui exatamente para aproveitar o que vocês falaram, pegar o conceito... Eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Você pode repetir? Só um minutinho. A gente pode estar aqui para pegar esse conceito que você usou no lugar errado e trazer ele para o lugar certo. Então, não tenham vergonha, tá bom? Então, ataque DNA polimerase. A gente falou que ela funciona a 72 graus Celsius, né? E aí vocês viram na bioquímica
que as enzimas, elas existem as temperaturas ótimas de atuação para uma enzima. Por que a temperatura de atuação da TAC DNA polimerase é 72 e por que a 37 ela não vai ter uma performance? Se houver performance, essa performance não vai ser boa. Qual que é o papel da temperatura nesse processo, se vocês lembram da aula de bioquímica? Estou no caminho, professor, da pergunta? Tá. Tô pensando em estrutura aqui. Nossa, respondeu já, né? Ah, não. Então vai, professor, responde a minha pergunta. Você está morrendo de vontade. Isso sempre me remete à questão se a gente for pensar, né? A questão de você alterar a estrutura nós estamos falando de proteína, né? Enzima e proteína. Alterar a estrutura de proteínas com a temperatura. Né? Então, vamos supor que a gente pega lá um ovo, coloca na frigideira e esquenta aquilo, você vai esquentando, desnatura tudo, fica aquele ovo que ela era transparente, a clara fica branca, né? A gema também vai num processo irreversível. Mas dentro da célula você pode, com alternância discreta de temperatura, alterar a estrutura. Vamos supor que isso aqui seja uma enzima. Ela tem um local aqui que é o sítio ativo dela, onde acontece a reação, tá certo? Então tem uma condição onde esse sítio ativo está funcionando direitinho, que se, por exemplo, aumentar a temperatura, isso vai se modificar, ela não vai funcionar. No caso da TAC polimerase, se abaixar a temperatura além de 72, vamos pensar assim, ela fica mais, vamos imaginar que ela pode ficar mais rígida e não vai ter a sua atividade otimizada, tá certo? Inclusive, quando a gente pensa em bioquímica estrutural, se vocês lembrarem das pontes de disulfeto, que são aquelas pontes com enxofre, as pontes de disulfeto, elas sempre estabilizam mais a estrutura da proteína para que ela consiga manter essa estrutura em mais altas temperaturas. Então, por exemplo, existem enzimas que são engenheiradas para a indústria, onde eles trocam códons lá no DNA para gerar códons que codificam metionina, por exemplo, que é um aminoácido sulfurado, para fazer pontes de disulfeto que vão fazer com que aquela enzima continue funcionando bem, só que ela funciona numa temperatura mais alta. Por quê? Porque as pontes de disulfeto conseguem manter a estrutura funcional mesmo numa temperatura mais alta. É isso, professor? É isso, professor. É importante para manter a estrutura da proteína, né, a temperatura, e colocar ali os pockets, os sítios ativos, como ela vai funcionar, a estrutura dela bonitinha, para ela encaixar onde ela tem que encaixar. Se você varia essa temperatura, o equilíbrio dessas pontes de sulfeto são diferentes e ela toma conformação que não encaixa mais onde ela tem que encaixar. Então, ela passa a não ter mais aquela atividade esperada. Tá? Então, é exatamente isso que o professor brilhantemente explicou. E a gente não ensaiou, né, Júlia, essa parte. Vamos lá. Próximo grupo. Então, são parâmetros físicos importantes quando a gente coloca a reação de PCR na máquina. O próximo grupo, fala para mim o que está errado nessa alternativa. Alternativa C. Quem que é o próximo grupo? Acho que é assim. Senadora Camila e senadora Camila. Isso. Então, a C, ela é falsa porque tem ali uma divergência no anelamento e na temperatura de extensão, porque a desnaturação, ela é caracterizada pela separação da dupla fita, né, pela ação da temperatura. No caso, ela ocorre realmente a 96 graus Celsius, como já foi dito, e quando essa temperatura cai, né, para a faixa de 50 a 70, ou seja, com o resfriamento, as fitas, as fitas complementares, elas encontram-se umas com as outras, né? Então, elas reibridizam. Aí até o processo de anelamento. Aí, por último, tem a extensão, que é feita numa temperatura de 37 graus, por uma DNA polimerase. E é onde ela consegue colocar os DNTPs, aí na fita complementar, né?
Aí lembrando que os 72 graus Celsius é a temperatura mesmo de extensão da TAC polimerase. Então, vamos lá. Você falou certinho da denaturação. No anelamento é isso mesmo que você falou, só que aqui na reação de PCR, nesse anelamento, nessa temperatura, ela é importante porque ela vai ser a temperatura dos primers que você quer que anele nas fitas moldes. Então, esse momento é que o primer, ou aquele que equivale à primase lá da replicação do DNA, então os primers ele vai anelar na sequência complementar e ele vai estender. E a gente viu que essa temperatura não deve ser superior a 70 graus Celsius. Por quê? Porque você pode causar erros na formação de produtos indesejáveis na reação. Porque a TAC ela já estaria ativa depois dos 70, e aí isso seria ruim, porque qualquer pareamento equivocado, ela amplificaria. A temperatura de extensão para a situação que a gente tem hoje, ela é 72 graus Celsius, porque ela é a temperatura ótima da TAC. E está errado aqui também nessa questão, além dos 50 a 90 graus Celsius ali no anelamento, a presença de íon de magnésio, né, gente? Porque são parâmetros físicos importantes. E o magnésio entra em qual parâmetro? Professor, responde qual parâmetro aí, nesse caso, que é o magnésio. Eu não. Onde vai? Então vai, Camila. Ele auxilia a atividade da enzima? Ele seria um parâmetro químico, na verdade. Fator? O Eric colocou lá, isso. Na TAC polimerase. Isso, é um parâmetro químico e não físico que está envolvido com essa DNA polimerase. Então, tem 2 erros aí. Tá? Próximo grupo. Eu posso fazer um comentário aí? Pode, professor. Gente, é o seguinte, nesse caso aí, né, dessa DNA polimerase, ataque DNA polimerase, e outras DNA polimerases, é codificado num gene, tá certo? Tem um gene lá, os nucleotídeos, aquilo é transcrito e traduzido numa cadeia polipeptídica, tá certo? Que vai se dobrar lá naquela conformação tridimensional, que vai ser uma enzima que tem um sítio catalítico ali. Porém, nesse caso aí, essa enzima, a DNA polimerase, ela exige um cofator. Qual que é o cofator? É esse átomo de magnésio, tá certo? Que tem essa valência 2+, aí, esses 2+, que vai se coordenar lá, vamos supor, aqui está a enzima, tá certo? Lá no meio vai ter um átomo de magnésio que ele vai justamente estabilizar isso que a gente estava falando das temperaturas aí, ele vai estabilizar a conformação para manter o sítio ativo funcional, tá certo? Assim, de uma maneira otimizada ali nas condições da reação, tá certo? Então, quando eu tiro esse magnésio, a atividade da enzima, ela diminui ou é interrompida, tá certo? E fazendo uma analogia, o mesmo comentário que eu fiz ontem, viu, professor? Se a gente lembrar outro assunto, mas ligado, quando a gente vai extrair DNA e RNA, lembra que tem uma diferença, que o RNA tem que ter muito mais cuidado porque ele degrada fácil. Ele degrada fácil porque ele é simples fita, mas ele degrada fácil também porque as RNAs são mais difíceis de inibir. Tá? Por quê? Um dos motivos é que as RNAs não precisam de cofator nenhum para ter sua atividade. Já as DNAs precisam do cofator divalente. Então, a gente põe lá um quelante, uma substância que vai sequestrar esses cátions divalentes e, com isso, a DNase perde a sua atividade e vai degradar menos o DNA. Nesse caso aqui da PCR, então a polimerase, ela depende desse magnésio, como se fosse uma espécie de fortificante para ela. Quanto mais magnésio você põe na reação, ela estabiliza melhor e a atividade dela melhora. Mas existe um ponto aonde o excesso de magnésio torna ela como se desse um monte de Red Bull. Você começa a ficar tão assim agitado que aí você perde o controle. Ela começa a amplificar inespecificamente. Então, na PCR, esses parâmetros muitas vezes são empíricos. A gente pega um parâmetro de base que a gente vê na literatura, mas a gente faz a reação e depois a gente repete a mesma reação, alterando, por exemplo, a concentração de magnésio na reação. É isso, professor? Exatamente, é o que a gente chama de otimização da reação. A gente vai no primeiro parâmetro, no certinho lá, no que fala a literatura, faz a reação e corre o gel. Corre o gel, deu o produto,
Ótimo. Deu produto inespecífico ou não deu produto nenhum, aí a gente começa a mexer em parâmetros um de cada vez, até a gente ter o produto que a gente quer do tamanho esperado. Vamos lá para a última, vamos correr que o tempo está urgindo aqui. O próximo grupo, o que está errado nessa última alternativa? O grupo 5, é isso? O grupo 6? Grupo 6. Está errado tanto a temperatura de desnaturação quanto de extensão, porque elas estão abaixo da temperatura ideal. Perfeito. A 72 graus Celsius, o DNA não vai desnaturar como precisa. E a temperatura de extensão não pode ser 37, senão a DNA polimerase que você usa 37 vai ser inativada quando a temperatura subir para 96 graus Celsius. Está correto. Vamos lá para a última deste formulário. Baseados na informação dadas na aula de Biologia Molecular 3.1, podemos afirmar: durante a fase estacionária platô de amplificação do DNA in vitro, quando comparamos diferentes amostras, a quantidade de produto formada é proporcional à quantidade de molde na reação. Grupo 7. Senadora Jéssica. O grupo considerou essa alternativa como verdadeira, correta, porque sim, quando você fala de PCR convencional, você observa os resultados a partir da fase estacionária e a quantidade de produto formado é proporcional à quantidade de molde na reação. Tá, então você considerou essa pergunta correta, né? Isso. Então, essa alternativa, deixa eu só pegar aqui no pendrive, um minutinho. Essa alternativa, quem estava falando é a Jéssica. Senadora Jéssica. Jéssica, essa alternativa ela está errada. Sabe por que ela está errada? Deixa o Valinho só abrir aqui a aula dele de Biologia Molecular. Calma que daqui meia hora abre o pendrive. Tenham paciência com o Valinho. Vamos lá. Tá ok. Aulas. Aula. Acho que é essa aqui. Olha quem que apareceu aqui. Então, a pergunta é, né, se a quantidade de molde que a gente tem no início, se a gente pode ver isso aí no platô. Deixa eu ver se eu abrir. Porque aqui, né, a quantidade de produto formada é igual a 2 elevado a n, que é o número de ciclo, vezes a quantidade de molde. Mas, olha, na fase exponencial. Então, o que a gente está falando? O que essa... Como que fala, gente? Essa questão está falando. Está falando que quando eu faço a observação do meu gel, é no platô. E ela está falando que no platô eu consigo ver a quantidade de molde que eu coloquei aqui. Olha o que acontece. Eu tenho essa situação aqui, olha. Vocês conseguem ver, né, gente? E eu tenho molde A, B e o C. E aqui eu estou olhando na fase exponencial. Vocês conseguem ver a minha... Deixa eu ver se tem aqui o laser pointer. Olha que chique. Vocês conseguem ver aqui o A, B e o C, certo? Se eu olhar na fase exponencial, a quantidade de produto formado na fase exponencial, ela vai depender da quantidade de produto que eu tenho na reação. Desculpa, a quantidade de molde que eu tenho na reação. Mas quando eu observo a fase de platô, que aqui é esse olhinho, eu estou olhando aqui no platô, o que eu vejo é que, independente de quanto que eu tenho de A, B ou C, eu tenho
aqui a mesma quantidade de luminescência. Então, eu tenho, teoricamente, aqui o que você olha, a mesma quantidade de produto formado, independente se a quantidade de produto inicial ela fosse a mesma, fosse diferente. Então, quantidade de produto, quantidade de molde que eu coloquei na reação diferente, eu observo na fase de platô, eu vejo todo mundo igual, eu estou vendo isso aqui, ó. Tá? Então, ela está errada por conta disso, que quando eu faço observação na fase de platô, eu não sei quanto que tinha de A, de B ou de C na reação. Por quê? Porque todo mundo parece igual para mim. Vocês entenderam? Eu só me desconcentrei aqui e ficou entrando no WhatsApp de uma outra disciplina que eu participo. Eu não sei se a professora está com problema, mas vamos lá. Entenderam, pessoal? Entendeu, Jéssica? Sim, agora entendi. Muito obrigada, professor. Imagina. Vamos voltar aqui. Então, durante a fase estacionária, no platô de amplificação do DNA in vitro, quando comparamos diferentes amostras, a quantidade de produto formado é proporcional à quantidade de molde da reação. Então, a gente já sabe que isso não é uma verdade. Por quê? Porque na fase de platô, todo mundo parece igual. Vamos para a próxima agora. Durante a próximo grupo que não tem representante. Tem que pular. Então, vamos pular. A quantidade de molde não é aferida quando se observa o produto formado na fase de molde, na fase de platô estacionária. Então, a quantidade de molde não é aferida quando se observa o produto formado na fase de platô. Quem que é o grupo? É o 2? Senador João. João, o que você tem a dizer com relação a essa afirmativa? O grupo 2 colocou essa alternativa como verdadeira, porque a PCR convencional ela é apenas quantitativa, então a gente não consegue observar na fase estacionária quanto do produto foi formado. Isso, a PCR convencional ela é qualitativa, exatamente. Ela só te fala se tem ou não, ela não te fala quanto, então ela não é quantitativa. E eu tenho uma dúvida, em relação independente se fosse na fase estacionária ou exponencial, a gente, claro, como a gente viu, a PCR convencional não é quantitativa, né? Mas justamente por não ter como medir, não ter uma fluorescência, porque a gente poderia analisar, né, na parte exponencial, só que como ela é endpoint, a gente depois precisa fazer gel em agarose, né? Então tá, como que você faz essa análise? Você pode fazer análise em gel de agarose, mas aí, por exemplo, deixa eu voltar aqui na aulinha. Para você conseguir fazer isso, João, você teria que parar, por exemplo, vou olhar aqui o meu produto de PCR no ciclo 20. E aí você pega aqui, deixa eu pegar o laser point de novo. Você pega aqui o ciclo 20, olha, e você coleta uma amostra de cada uma dessas aí. Então você coleta aqui 20 aqui, coleta no 20 aqui e coleta no 20 aqui. Veja você que aqui, ó, para a amostra A, no 20, você já está no platô. Mas aqui no amostra B, você ainda está no exponencial. E olha onde está a C. Está aqui embaixo. Então, você tem quantidades diferentes de produto formado. E no gel de agarose, o que a gente usa para revelar bem essa fluorescência aqui é um corante que chama brometo de etídeo, que intercala em fita dupla de DNA. E funciona com a mesma lógica do CyberGreen, nesse caso aqui. Quanto mais produto formado, mais fluorescência vai ter. Então, veja você aqui que no caso aqui da curvinha exponencial, no ciclo 20, o que a gente esperaria ver é o C menos fluorescente, porque ele tem menos produto. O B mais fluorescente que o C, mas menos fluorescente que o A. Por quê? Porque ele tem menos produto formado. Então, menos brometo de etídeo encontrou molécula dupla de DNA para intercalar. Por isso que a fluorescência seria diferente. Então, para a gente conseguir acessar, a gente pode fazer em gel de agarose, mas teria que ser coletando a amostra na fase exponencial. E o que a gente responderia aqui? A gente só poderia fazer esse tipo de análise. Olha, eu posso dizer que
o C tem menos que o B e o B tem menos que A. Aí você consegue falar quantitativamente isso aí. Mas aí o professor Júlio levantou a mão e ele vai falar, mas professor, quanto que tem de C, quanto que tem de B e quanto que tem de A no ciclo 20? Ótima pergunta, professor Júlio, só que para a gente saber isso, a gente tem que ir para o PCR em tempo real, porque ele vai falar para você quanto que tem. A não ser que você faça um outro procedimento, que é pegar, quantificar DNA e colocar quantidades diferentes, fazer uma curva e comparar as fluorescências com um programa especializado para isso. Você pode fazer, mas PCR em tempo real resolve isso de uma forma muito mais elegante, rápida e aceita na comunidade. Professor Júlio, pode falar. Queria fazer um comentário. Vamos supor, pessoal, que vocês estão fazendo, então, um estágio, ou vocês são contratados, ou vocês são os donos de uma empresa, tá certo? Vocês são empreendedores. Vocês estão fazendo, por exemplo, detecção de transgênicos. A gente vai ter uma aula de transgênicos, a gente vai voltar a falar disso. Nesse caso, você pode começar, eu tenho lá 500 amostras para analisar de soja transgênica, tá certo? Para saber o que de diferentes partidas, de material processado, de donuts, de chips, soja in natura, tá certo? Então, uma questão é você saber se tem ou não tem transgênico naquele material. A outra questão é você saber a quantidade. Então, primeiro, a qualidade, né? Tem ou não tem, tudo ou nada, e depois a quantidade. Porque a legislação, muitas vezes você tem que dosar a quantidade. Então, vamos supor, se eu vou falar 500 reações, eu vou fazer logo essas 500 reações de RT-PCR, porque eu já fico sabendo quanto tem e já posso quantificar. Tá? A sua empresa vai à falência. Tá? Por quê? Porque o ensaio de PCR em tempo real é mais oneroso, é mais caro. Então, normalmente, o que vocês poderiam fazer é, primeiro, fazer uma triagem, 500 reações com PCR convencional, tá certo? Faz a reação, e o PCR convencional é endpoint, por quê? Porque você monta as reações, põe na máquina, deixa ciclar 30 vezes, 35 vezes, acabou, você põe no gel. Tá certo? Vai estar todas as reações lá no platô. Aquelas onde houve amplificação, tem transgênico. Então, vamos supor, olha, de 500 amostras, 30 são transgênicas. Tá certo? Aí você vai quantificar quanto tem só nas 30 amostras. Então, é uma otimização aí de recursos que vai baratear o custo, inclusive, da sua análise, tá certo? Para você ter aí uma viabilidade econômica. Obrigado, Jéssica. Professor, você inflacionou o seu próprio exemplo que eu dei no primeira parte da aula, que eu tinha falado de 300 amostras e 10 positivos. Você já foi logo para 530. Se empolgou. Vamos lá. João, você que fez a pergunta, você entendeu o que eu expliquei e a complementação aí do professor Júlio? Entendi, muito obrigado. Nada. Vamos lá, então, a próxima. A quantidade de molde não é aferida quando se observa o produto formado na fase platô, estacionária. Próximo grupo. Senador Esther. Eu acho que essa foi a que eu foi. respondi. Seria a próxima. Isso. Tá certo. A PCR convencional nos permite o acesso quantitativo do molde quando fazemos a detecção do produto formado na corrida de gel de agarose, detecção endpoint. A gente colocou que ela está errada, que no endpoint é observado o platô, que é o produto do CPR, né? E não é relevante a quantidade de molde, porque no final todos os produtos vão atingir o platô, a mesma quantidade de produto. E a quantidade de produto indifere da quantidade de molde, nesse caso. Isso, quando a gente observa a produção do produto de PCR no final da reação, que é na fase estacionária, a gente não tem condição mesmo de falar quanto que tem ali. Então, é um PCR qualitativo e não quantitativo, tá certo. Professor, nós temos 2 formulários para responder em 1 hora, tá bom? Tá bom, vamos lá, vamos correr. Vamos correr. Formulário 2. Com relação, então, nós vamos falar agora das coisas relacionadas ao PCR em tempo real. Então, com relação ao PCR em tempo real, em comparação ao PCR convencional, podemos afirmar
assinale a alternativa correta. O PCR convencional é mais eficiente para responder questões relativas à expressão gênica, quando se quer, por exemplo, verificar o impacto de uma substância sobre a transcrição de gene em uma linhagem de células de eucarioto comparado com as mesmas células sem a presença da substância. Quem é o grupo que vai responder? Senadora Renata, grupo 4. Oi, sou eu. Então, a gente colocou falso porque seria o inverso. No caso, a gente estaria falando do PCR em tempo real, que possui uma vantagem de alta especificidade que é muito usado na expressão gênica. Isso, inclusive, permite a gente falar aí quanto da expressão gênica foi aumentada na linhagem tratada versus a mesma linhagem quando não sofre tratamento. Então, tem que ser... Então, essa questão realmente está errada porque não é o convencional, é o em tempo real. Próximo grupo. O PCR quantitativo é menos sensível que o PCR convencional. Oi, grupo 5, né? Então, é falso, porque o PCR quantitativo, ele é muito específico e rápido, né? Então, também muito sensível, principalmente quando comparado ao PCR convencional. Ele leva, tipo, poucas horas para mostrar resultado. Aí, consequentemente, ele tem que ter uma sensibilidade bem alta para essa precisão e rapidez. Isso, ele é mais sensível, o PCR quantitativo é mais sensível que o convencional, porque ele permite a gente fazer essas aferições, mesmo quando a gente tem pouco molde ali de DNA, e a gente consegue acessar isso na fase exponencial. Próximo grupo, a determinação da quantidade de transcrito de um gene, por exemplo, é feita por PCR em tempo real, acessando a quantidade de produto formado na fase exponencial da reação. Meu grupo, a gente colocou essa como correta, porque o PCR em tempo real é de fato quantitativo, e a gente consegue estimar essa quantidade inicial do trecho de interesse justamente durante essa fase exponencial. Isso, tá certinho. O PCR em tempo real é qualitativo, enquanto o PCR convencional é quantitativo. Próximo grupo. Agora temos a senadora Marília, que assumiu o posto que a senadora Jéssica tinha um compromisso agora. Senadora. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Essa afirmativa ela é incorreta porque o PCR em tempo real ele é quantitativo, enquanto que o convencional é qualitativo. Isso, então vocês aprenderam bem o conceito aqui e a diferença entre um tipo de PCR e o outro. Vamos para o próximo. Assinale a alternativa que representa a vantagem da utilização da técnica de PCR em tempo real. Então, é uma técnica... Esse é grupo 1, professor, que não tem representante. Vamos pular. Então, vamos para a segunda. É uma técnica que permite responder de forma quantitativa quanto do patógeno está presente em uma amostra testada. Bom, o grupo 2 colocou essa opção como correta, porque no PCR em tempo real você consegue analisar por meio da fluorescência, que ela é proporcional à quantidade de produto que vai ser formado. Isso mesmo. Então, é aquilo que a gente já falou, né, professor? Das 300 amostras, ou 500, e depois das 10, que você quer saber quanto que tem do transgênico, do patógeno, versus as 30, né, professor, inflacionado. Então, é isso mesmo. É uma técnica que permite a gente responder de forma quantitativa quanto de uma determinada coisa, pode ser o patógeno, aqui no caso, está presente numa amostra. Então, você pode usar isso para determinar, por exemplo, a carga viral. É um exemplo clássico, né, no HIV e hoje no SARS-CoV. Terceira, é uma técnica que permite determinar a carga viral de um vírus diretamente, de um vírus de RNA, diretamente no material coletado. Então, professor, eu acho que a gente errou essa porque a gente colocou como correta e que o RT-PCR fornece importantes informações nos estágios iniciais da infecção
que a pesquisa do patógeno é feita diretamente pelo seu ácido nucleico. E quando o objetivo disso é prevenir a transmissibilidade e os anticorpos que ainda não foram produzidos, né? E o RNA é transformado em cDNA pela enzima transcriptase reversa, utilizando os primers e depois amplificado, né? Isso. Mas Então, eu acho que tá errado aí. isso, da forma que tá aqui tá errado. Mas da forma que você falou é a forma certa. Tá bom? Ok. Você justificou por que tá errada quando você falou da forma correta. Tá. Então tá bom. Então é uma técnica que não permite você determinar a carga viral diretamente da amostra. Você tem que fazer tudo isso que você falou para conseguir ter esse acesso. Então, da forma que está escrito aqui, está errado. Então, está certo a sua resposta, que isso aqui está errado. É uma técnica muito mais barata que a técnica de PCR empregando a sonda probe de Tachman. Então, está mal escrito, eu preciso reformular isso aqui. Mas a PCR em tempo real é uma técnica muito mais barata que a técnica de PCR empregando a sonda probe. Eu teria que ter colocado aqui, por exemplo, CyberGreen, tá bom? O grupo pode responder, o próximo grupo. Então, a gente colocou falsa porque o custo da sonda de Tachman é muito mais caro e principalmente o kit, porque tem uma tecnologia bem mais sofisticada e específica. Perfeito, tá certo o seu racional. Professor, quer decorar aí? Olha, a sonda brilhando no Tachman e ela fica no meio ali. E nós vamos saber como que ela brilha, porque a gente aprendeu que o quencher, ele absorve toda a luz do fluoróforo. E a gente vai ver aqui mais para baixo no formulário quando que isso acontece de separar um do outro e a gente consegue ver a fluorescência. Próxima questão. Com relação ao uso de CyberGreen, podemos afirmar que este corante é o repórter usado no método de Tachman. Quem que responde? O grupo 6. Essa a gente colocou como errada, porque o corante de CyberGreen é uma técnica de detecção. Já o Tachman é uma técnica diferente que utiliza a sonda. Isso, então vamos lá. Está errado mesmo. Tanto o CyberGreen quanto a sonda de Tachman são metodologias usadas para detecção. Tá? A única coisa é que o Tachman ele é aquele composto químico que é capaz de intercalar em fita dupla. Já o Tachman, ele usa a sonda molecular, fita simples, decorada com o fluoróforo e o quencher. Então, o CyberGreen jamais seria o fluoróforo da sonda de Tachman. Certo? Próxima. A fluorescência produzida por esse corante, o CyberGreen, não sofre influência de primer-dimers ou qualquer outra molécula de DNA. Próximo grupo. Eu acho que é o grupo 7. Então, essa também está incorreta, porque a fluorescência produzida, ela vai sofrer influência, sim, de outras moléculas de DNA e do primer-dimer. Isso mesmo. Qualquer dupla fita de DNA que estiver presente na amostra vai sofrer a intercalação por esse CyberGreen e vai produzir fluorescência. Vai ser o seu amplicon alvo, como qualquer amplificação não específica, ou mesmo primer-dimer formado porque foi feito um mau desenho de primers aí. Então, é isso mesmo. Próxima. A técnica de CyberGreen é barata porque pode ser empregada para pesquisar a presença de sequências de DNA fitas simples de forma não específica. Próximo grupo. Essa é do grupo 1, que não está aqui. Então tá bom. O corante CyberGreen não é específico e se intercala em moléculas de fita dupla de DNA e, quando excitado por uma luz, é capaz de emitir fluorescência. Todo o complexo DNA fita dupla CyberGreen contribui para a fluorescência. Grupo 2.
O grupo o 2 avaliou essa opção como correta, porque o CyberGreen, ele intercala no DNA, ou seja, ele pode intercalar em DNAs que não são o nosso alvo, acabando por, no final, todo o complexo de DNA fita dupla CyberGreen contribui, ou seja, vai contribuir, caso eles se intercalem em DNA que não seja o nosso alvo. E no caso, quanto mais fita dupla for formada, mais a gente vai poder ver o intercalante atuando e mais fluorescência ele vai emitir. Exatamente, João. É proporcional à quantidade de DNA, né? Isso, exatamente. Qualquer DNA fita dupla que tiver lá na reação vai ser intercalado pelo CyberGreen e vai contribuir para a fluorescência. Então, tá certa a sua resposta. Entenderam, eu acho, como que funciona o CyberGreen. E o professor Júlio vai dar a sua contribuição, professor. Pessoal, então, quando a gente pensa no CyberGreen, né, como ele é inespecífico, como o professor falou, vocês discutiram muito bem, né, qualquer dupla fita de DNA ele vai intercalar e vai brilhar, tá certo? Então, ele se aplica quando a gente tem uma reação de PCR com um par de primers só, tá certo? E no caso da sonda, eu posso ter uma reação aonde eu vou detectar dois loss, né, distintos. Por quê? Porque cada sonda aqui, ó, essa sonda e essa sonda aqui, deixa eu ver aqui, se é mais próximo, emite luz num comprimento de onda distinto. Então, eu posso avaliar, vamos pensar aqui na entrevista da professora, da doutora Marília Gaspar, tá certo? Para detecção do SARS-CoV-2, eles usam de 3 até 5 sondas numa reação para detectar de 3 a 5 genes ou regiões diferentes do vírus, tá certo? E por que isso, gente? Porque sai um laudo, você tem que atestar com aquele teste molecular se o paciente ou a pessoa que fez o teste, se ela está infectada pelo vírus ou não, tá certo? Então, é uma maneira de você ter um resultado mais robusto para assinar um laudo. Então, olha que interessante, no caso do Tachman, você pode ter uma reação aonde você vai, então, investigar mais de uma região ali daquele DNA, daquele genoma, coisa que com o CyberGreen não dá. Porém, o professor, depois eu só vou deixar o gancho, porque isso aqui a gente está falando, gente, de detecção de fluorescência no PCR tempo real. Mas no PCR convencional, tem o multiplex. Você tem multiplex lá na aula, prof? No PCR convencional, a gente tem multiplex. Mas aí você tem que ter um multiplex bem desenhado e bem feito, porque tem duas coisas. A primeira é que o produto gerado não pode ser de tamanho igual. Por que não pode ser? Então, mas só fala para a gente, então, o que é o multiplex, só para eles lembrarem. O multiplex é quando você tem na mesma reação, por exemplo, 2 pares de primers amplificando 2 loss diferentes, dando produtos de PCR. Aí, no caso, tem que ser de tamanhos diferentes. Então, você consegue acessar 2 regiões distintas do DNA usando esses 2 pares de primer. Lembra que um par de primer ele define uma região a ser amplificada. Então, um par de primer define a região A e o par de primer 2 define a região B. Aí, aquilo que eu estava falando, nessa estratégia, você consegue fazer um multiplex, porque você coloca esses 2 pares de primers tudo no mesmo tubinho e você tem ali a mesma fita de DNA como molde. E aí, você tem que tomar esse cuidado de fazer fragmentos, de fazer planejamentos onde o amplicon do primeiro par de primers vai ser diferente em tamanho do segundo par de primers. A outra coisa que é uma limitação dentro dessa técnica é que você tenha sempre a competição... Opa, estou mostrando coisa diferente aqui. Tem sempre a detecção da condição... desculpa, você tem sempre a competição do fragmento menor com o fragmento maior, porque ele consegue amplificar de forma mais rápida e eficiente. Aí ele vai ajudar a consumir mais os DNTPs que você colocou na região. Então, você tem que aumentar e fazer uma otimização para você ter uma quantidade de DNTP que não vai ser limitante para a reação. E a mesma coisa para a enzima. Não pode ter uma quantidade de enzima pequena que limite a reação. Então, você precisa otimizar isso.
Então, o PCR multiplex é aquele que você consegue detectar em um único tubo várias coisas. E no caso aí do que o professor Júlio estava falando, você consegue, colocar até 5 pares de primer diferentes, 5 sondas diferentes no mesmo tubo. E lembra que a sonda tem um fluoróforo, e cada fluoróforo ele vai ser diferente, nesse caso, um do outro, e vai emitir luz num comprimento diferente de onda, diferente um do outro, e a máquina consegue captar isso. Era isso, professor? Então, mas o meu desenho aí dá para ver o conceito do multiplex com o gel, quer dizer, o tamanho do amplicon 1 é maior, Isso. o amplicon 2 menor, e a gente corre o gel e uma reação só a gente... Ah, desculpa, gente, eu fiz errado, é na mesma reação. É na mesma reação. Eu consigo ver as duas regiões amplificadas, aqui no caso no gel de agarose, né? Por quê? Porque tem fragmentos com tamanho diferente. Isso mesmo. E qualquer dúvida, põe aí pra gente. Conversa depois do síncrono. Bom, vamos lá. Com relação ao método da sonda de Tachmann, podemos afirmar, assinale a alternativa correta. Nessa técnica, o gene reporter se intercala na fita dupla de DNA para produzir fluorescência. Grupo? Ela está errada, porque no caso é a sonda, né, que faz esse trabalho, e ele tem o gene reporter e o quencher, e esse reporter ele só produz a fluorescência quando ele está longe do quencher, através da hexanuclease, 5' 3', e quando excitado pela luz da máquina. Isso. Então, vamos lá. Vamos complementar a resposta da colega. Na técnica, o gene reporter, né, não é que eu coloquei a técnica, o gene reporter não é o gene, na verdade, é a sonda reporter, tá? Se intercala na fita dupla de DNA para produzir a fluorescência. Não é verdade. O professor Júlio mostrou ali, quando ele estava fazendo os esqueminhas ali atrás na lousa dele, que você tem um par de primer e a sonda. Coloca a sonda aí, professor. Tá, peraí. Então vamos... Agora é PCR tempo real. Isso. Aqui o par de primer. Tá dando para ver, professor? Tá dando para ver. A sonda vermelha aqui, ó. Olha, tá vendo a sonda que o professor Júlio colocou? A sonda molecular, ela não intercala entre uma fita dupla de DNA. Ela simplesmente anela no específica, né? Ela anela numa das fitas. Tá? Então, ela não intercala, ela não é cybergreen. Ela é uma sonda, ela é como se ela fosse um primer, só que ela é decorada com fluoróforo e com quencher. Tá bom? Ali, ó, o professor Júlio fez já um multiplex com 2 sondas e 2 pares de primer. Mas sempre vai anelar numa fita. Então, essa além de mal escrita, está errada essa questão aqui. Nessa técnica, a fluorescência produzida é detectada e sofre influência de toda a fita dupla de DNA produzida. Portanto, primer-dimer é um problema. Quem que é o grupo? Então, a gente colocou falsa, porque nessa técnica não é detectada e não sofre influência porque a fluorescência é captada na fase de extensão. Os dimer de primer não vão ser detectados porque a sonda é específica e só anela o repórter. Isso mesmo, está correta a sua resposta. Então, a fluorescência produzida, ela é detectada porque a sonda única fez anelamento numa sequência específica que ela reconhece que ela foi desenhada para ela dentro do gene que você está estudando, da sequência que você está estudando. Então, se tiver primer-dimer, se tiver amplificação não específica, não contribui com a fluorescência, porque a fluorescência só vai ser produzida quando a sua sonda, a sua probe, encontrar a molécula de DNA ao qual ela se complementa. Então, está certa a sua resposta irracional. Para que ocorra a detecção... Oi, professor. Não, termina esse aí no final, aí depois disso eu... Tá. Então, para que ocorra a detecção da fluorescência do fluoróforo repórter, é necessário que a atividade 5', 3' da TAC DNA polimerase, que promove a separação física
entre o repórter, o fluoróforo e o quencher. O grupo pode... Qual que é o grupo? Grupo 5. Grupo 5. Então, nosso grupo colocou que é verdadeira essa alternativa, e a gente colocou da seguinte forma, que o método de sonda Tachmann, ela utiliza uma sonda que é complementar ao segmento do produto da PCR pretendido, aí no qual está localizada entre os iniciadores da reação. Aí essa sonda, ela possui as duas porções, né, fluorescentes, a repórter, que está localizada na extremidade 5', e a quencher, que está localizada na extremidade 3'. Aí o quencher, ele não deixa que a energia luminosa usada para excitar a sonda chegue à quantidade suficiente para excitar o repórter. Aí, durante a etapa de hibridização do ciclo da PCR, a sonda está ligada no DNA-alvo, e durante a extensão da TAC-DNA polimerase, através da sua atividade de exonuclease 5', 3', remove a sonda, que é a separação física. Aí libera o fluoróforo repórter, permitindo a emissão das duas fluorescências. A gente colocou desse jeitinho. Isso. Então, imagina que essa minha caneta aqui, ó, é a minha sequência, é uma fita de DNA, e essa tampinha dela aqui... Não estamos vendo, Marcelo. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu não... Ah, tá aí, tá, tô vendo, desculpa. Ela é a tampinha, essa tampinha aqui é a sonda. Aqui, ó, a gente tem o fluoróforo e aqui a gente tem o quencher. E aí, esse pedacinho aqui de papel, ela é a TAC-DNA polimerase. E ela vem amplificando, vem fazendo a fita complementar. Quando ela chega aqui, ela detecta esse híbrido, nesse momento que ela está amplificando, de uma fita dupla, ela pega essa fita de cima, que está no caminho dela para fazer a fita complementar, e ela começa a degradar. E quando ela degrada, fisicamente o fluoróforo e o quencher se separam, e aí a máquina emite luz, e aí o fluoróforo, que está lá solto na vida, ele emite luz. Professor, só fazer um comentário. Entendeu? Ficou claro, gente? Pessoal, dá um feedback. Ficou claro, pessoal do grupo, pelo menos? Ficou assim, professor. Obrigada. Então, tá bom. Professor, pode falar. Então, só um comentário, né? Primeiro, né, pessoal, quem está aqui representando os grupos, avisar o pessoal, né, vocês têm o grupo do WhatsApp, falar, olha, uma aula importante, tal, tem a gravação, dá aquela estimulada. E outra coisa, aqui a gente está online, aqui ao vivo, né? E a gente pode resolver as dúvidas agora, mas, eventualmente, vocês querem rever um assunto que vocês não entenderam direito, ou o colega que não está aqui presente viu e está com uma dúvida, vamos lembrar dos canais de comunicação. E aí, Ana Paula, eu ia pedir por gentileza, quando você puder, aí, colocar o link do Reensina, que é aquele ambiente para colocar dúvidas de maneira anônima, muito embora vocês possam enviar dúvidas direto para os monitores, enviar dúvida direto para mim, eventualmente chega dúvida para mim, eu falo, olha, eu respondo, eu encaminho para os monitores, tem vários canais, mas um deles é o Reensina, tá? Que vai estar aí para vocês. Obrigado, professor. A última questão desse formulário, para que ocorra a detecção da fluorescência do fluoróforo repórter, é necessário a atividade 3', 5' da TAC-DNA polimerase, que promove a separação física entre o repórter e o quencher. Grupo? Então, a gente considerou essa errada, justamente porque, na realidade, o sentido da TAC-DNA polimerase é 5', 3'. Isso, porque ela não tem essa atividade, né? 3', 5'. Então, tá certo. Então, tá bom, professor. Com isso, nós terminamos esse formulário. E agora vamos para o próximo. Pura diversão. Vamos lá. Então, agora a gente vai aprender a desenhar primer. Então, o professor explicou como que faz isso. E aí veio a pergunta, né? Como que a gente faz isso, de fato? Então, imagine que você precisa clonar uma sequência codificadora abaixo. Sequência codificadora abaixo é essa aqui que eu estou passando o cursor em volta dela. E um vetor de expressão. Vocês vão ver com o professor Júlio o que é um vetor de expressão.
Apresente uma estratégia para executar tal tarefa, incluindo os passos seguintes. Vamos lá. Desenhe os primers, oligonucleotídeos, para clonar o produto de PCR na orientação correta. Sendo que na extremidade 5' do gene há necessidade de haver um sítio de eco R1 seguido pelo ATG. Então, o ATG é esse aqui, ó. O ATG, AC, então, é o sítio de eco R1 vem para cima aqui. Então, e depois ele vem o ATG. E na porção 3', que é esse aqui, TAA, esse último A aqui, após o códon de parada, precisa-se colocar um sítio de BAM H1. Desenhe os oligonucleotídeos que cumprem essa função, incluindo bases extras, para que a enzima de restrição se associe ao DNA e o corte. Então, a gente viu isso na aula, como funciona a importância dessas 4 bases. Então, agora vocês têm que fazer essa atividade. Está aqui a sequência de eco R1 e a sequência de BAM H1. Qual que é o grupo que vai responder? Sou eu, é o grupo 7 que vai responder. Então, pode falar, grupo 7. Tá. Das 4 bases iniciais, eu coloquei A. Depois vem o grupo de eco R, que aí é o GAATCC. Aí agora vem a sequência de 19 a 20 nucleotídeos. Pode ir falando? Pode ir falando. TAC. TAC. Aonde você arrumou esse TAC? Então, professor, só uma coisa que eu fiquei com dúvida, você falou desse ATG. Eu tenho que deixar esse ATG primeiro e depois fazer a sequência a partir dele? Ou eu já posso fazer? Não, você vai fazer o seguinte, você vai colocar os 4 nucleotídeos. Certo. Aí você vai colocar o sítio de eco R1. Tá. E aí você vai colocar seguido, ó. Olha, ele está no enunciado. A ser que na extremidade 5' do gene há necessidade de haver o sítio de eco R1 seguido pelo ATG. Então, você vai colocar o ATG e tudo que vem depois do ATG até dar 19 ou 20, terminando num C ou num G. Então eu tenho que deixar o ATG intacto. Então, fica os 4 nucleotídeos que você colocou A, aí vem o sítio de eco, GAATCC, aí vem ATG, ACA, GCC, AGT, TTA, deixa eu só ver quanto que deu. TTA, CTA e C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19. Terminou aqui no C. Então, esse é o seu primer. Então, o seu primer, nesse caso, eu vou digitar aqui, tá? Tá. O forward. Ele ficou AAA, foi o que você colocou, certo? GAA, PCC, aí vem o ATG, o ACA, o GCC, o AGT, o TAA, os TTA e o C. Então, vamos aqui colocar 5 linhas. A única coisa que aqui, por conta, tá comendo, mas vamos lá. E o 3 linhas. Então, esse é o seu primer. Tá bom? Ok, professor, muito obrigada. E como que fica o reverso? Espera aí. O reverso vai ter também as mesmas sequências das 4 bases nitrogenadas. Então, eu vou apagar aqui o que eu fiz, tá? Tá. Então, ele vai ter as 4 bases. Então, esse aqui é o reverso. O reverso, ele vai ter as 4 bases. O que mais?
Depois vem a sequência de BAN H1, que é o G. BAN H1. E agora? TCC. Aí agora vem o TT. Peraí, tá saindo. TT, A, G, C, T, G, TT, T, A, T, A, GG. Ou CC. TA. Cadê o TA aqui? Oi? Onde que você viu esse TA? Peraí. Então, vamos lá. É TTA, AAT, Certo. GCT, GCT. TTC. Não. GTT, aí é CAA, CA, CTT TT e CC. e CC. Quanto que deu aqui? Deu 20. Tá? Então, é isso. Então, esses são os seus primers. Todo mundo entendeu por que a gente tem que inverter? Por que a gente inverte? Olha, aqui ó, nós temos a fita contínua do DNA. Então, lembra que eu falei para vocês que o banco de dados, ele dá para a gente a sequência indo de 5 linhas para 3 linhas. Então, aquele ATG, tudo que a gente viu lá, é uma sequência que é do cDNA ou que é do RNA mensageiro, que é o que vai ser codificado e vai dar todos os aminoácidos em frame. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, olha, do primer, que é o ATG até aquela coisa que a gente viu aqui, e eu desenhar ele, copiar e colar, eu tenho exatamente aqui, ó, ele pareando com quem? Ele pareando com a fita complementar que não é dada no programa. Tá? E aí, nele, eu coloquei aqui o sítio de Eco R1 e eu coloquei as minhas 4 bases. Todo mundo consegue ver o desenho que eu estou fazendo? Sim? Não? Sim. Tá. Bom, então se eu copiar e colar, tá tudo certo. Só que agora eu tenho um outro problema. Esse primer que eu fiz, tá? Ele é bom o suficiente para ele amplificar usando como molde essa fita de baixo aqui, que vai do 3 linhas ao 5 linhas. Por isso que se eu copiar o que a gente conseguiu no banco de dados, copiar e colar e colocar aqui, eu vou estar amplificando a fita de baixo, porque o 3' está aqui e a TAC DNA polimerase vai fazer a fita complementar disso aqui. Bom, mas eu preciso amplificar a fita de cima. Se eu copiar e fizer o mesmo processo, se eu copiar e colar esse pedacinho aqui, ó, e mandar fazer, o que vai acontecer? Esse primer, ele vai se anelar aqui, nessa sequência, da mesma forma que esse primeiro que nós desenhamos, que o forward desenhou, e, na verdade, gente, nós estamos desenhando um segundo forward e a amplificação, nesse caso, vai acontecer a partir dele aqui,
E ele vai continuar. Então, tanto o primer forward 1 que a gente fez, que é esse aqui, como esse segundo que a gente achou que tinha desenhado ele de forma correta, eles vão estar na mesma direção. 2 primers desenhados dessa forma. Ele consegue amplificar o que eu preciso, que é essa região aqui, ó. A pergunta é não. Por quê? Porque os dois estão indo para lá, então eu não consegui definir a região. Então, como que eu faço? Bom, eu faço o seguinte, eu tenho... Deixa eu só abrir ver se eu consigo abrir... Cadê? Abrir um novo, que bom. Deixa eu abrir um novo. Então, pessoal, a gente tinha aqui essa sequência, que é o nosso primer forward, que ele é nada mais, nada menos que esse carinha aqui, e ele amplifica isso aqui. Bom, mas agora eu preciso desenhar o reverso. Mas o banco de dados me deu só essa sequência aqui, 5 linha, 3 linha. Então, o que que eu faço? Eu pego o 3 linha que está lá no negócio que foi dado para a gente do banco de dados, eu pego 3 linha e eu vou no sentido oposto e eu consigo, com isso, desenhar o meu primer. Muita janela aberta, né? Vocês estão vendo. Então, eu consigo desenhar o meu primer aqui, que é o primer complementar. Então, eu venho aqui, pego a última par de base, que é o A, e vou lá A, então vou lá T, que nada mais é do que a fita de baixo que complementa isso aqui. E uma vez que eu desenhar esse primer, ele vai ficar nessa orientação aqui, ó, 5 linha, porque aqui lembra que está 5 linha, 3 linha, logo esse aqui vai ser 5 linha, 3 linha para cá. E logo ele vai hibridizar aqui com essa fita. E com isso ele gera a complementaridade e a gente vai ter... Deixa eu só... tá aqui o amarelo. E a gente vai amplificar essa região aqui. E com isso a gente define, pessoal, a região que a gente quer amplificar, que é essa aqui, que eu fiz mal o corte aqui, que é o nosso amplicon. Então a gente vai ter no final de vários ciclos essa região aqui amplificada. Ficou claro? Mais ou menos? O professor nos Tem uma pergunta da Sofia, professor. Pode fazer, Sofia. Oi, gente, bom dia. Eu queria perguntar, eu não entendi muito bem a função dessas 4 primeiras bases que a gente coloca, e eu também queria entender se eu posso escolher literalmente qualquer base. Por exemplo, ela colocou 4 As, mas eu poderia colocar, tipo, adenina, timina, citosina, guanina. Ou 4 citosinas, assim, tanto faz, literalmente qualquer base que eu quiser? Deixa eu falar para vocês. Sim, tanto faz. O que eu recomendo é que você coloque as mesmas bases que você colocou num, você coloque no outro para evitar que um complemente o outro. Essa é a primeira coisa. Então, você colocou A, você coloca A para todo mundo. Você colocou G, você coloca G para o primer forward e para o reverso. Tá? Ah, mas eu quero colocar A, T, G, C, G. Posso colocar? Pode. Lembra só de colocar para o outro também. Que daí você evita qualquer problema de complementaridade. É o primer dimer que evita? Oi? Evita o primer dimer? Isso mesmo. Tá? Então, isso você tem essa liberdade, mas só recomendo que faça dessa forma. Bom, por que, professor, que eu tenho que colocar isso aí? Eu não sei se vocês viram, mas vocês vão ver que a enzima de restrição ela tem 3 domínios. Um domínio que senta no DNA, um domínio que reconhece o padrão de metilação desse DNA, e um terceiro domínio que serve para cortar o DNA. E ele corta o DNA se ele não reconhecer o padrão de metilação.
Mas para ele fazer tudo isso, ele precisa sentar no DNA. Só que ele reconhece, por exemplo, a EcoR1 conhece essas 4 bases aqui. Ela não consegue colocar o domínio dela de reconhecimento do DNA, o reconhecimento da metilação e reconhecimento e restrição, tudo em cima dessas 6 pares de base aí. Então, quando você coloca 4 pares de base, na verdade, os programas recomendam que você coloque mais, a gente coloca menos porque custa caro, mas você coloca esses 4 pares de base ali no começo, para exatamente oferecer para a enzima um espaço físico para ela sentar no DNA, se acomodar no DNA. E quando ela se acomoda, ela consegue fazer o reconhecimento desses 6 pares de base aqui. E aí ela consegue ver o padrão de metilação que tem aqui nas citosinas. Se ela não reconhece, aí ela consegue restringir. Então ela precisa de espaço. É uma questão física, tridimensional. Imagina que as coisas na célula não acontecem no que nem eu desenhei aqui, em 2 planos só. Está tudo acontecendo de forma tridimensional. Então, essas 4 pares de base ou mais que a gente coloca antes, ela serve para dar um espaço para essa enzima de restrição, para essa molécula sentar e fazer esse processamento em cima do DNA, que ela vai eventualmente restringir. Esclareci a sua dúvida? Esclareceu sim, professor. Muito obrigada. Professor Júlio. Professor, não, só para dizer que esse é o assunto da próxima aula, né, que já está disponível lá na semana 4 do Classroom, né, que vocês olhando lá o PDF, também o síncrono, o assíncrono, né, o legal do vídeo assíncrono é que ele é rápido, né, uma coisa assim mais rapidinho. Então lá mostra direitinho a enzima tendo acesso no DNA, como é importante, né, já para ela poder justamente ter essa ligação, que tem esse rabinho aí desses 4 para ela poder fixar. Então, vamos lá. Professor, agora é o grupo 1, que é o grupo que não veio, então não dá para fazer essa questão, infelizmente. Que chato. Então, tá bom. Vamos para a última questão. Bom, junto com o grupo anterior, nós desenhamos o primer. Então, agora, a gente precisa calcular a temperatura de anelamento desses primers. Então, como que a gente faz isso? Quem que é o grupo que vai responder essa pergunta? É o grupo 6. Pode falar, grupo 6. Então, essa temperatura de anelamento, ela é igual a uma fórmula que a gente tem, que é 2 graus Celsius vezes a adenina mais a timina, mais 4 graus Celsius vezes a guanina mais a citosina. Então, depois que a gente desenha esses primers, a gente faz a contagem de cada uma dessas bases nitrogenadas e substitui nessa fórmula. Então, a gente vai fazer, né, a conta que fica mais ou menos, no caso do forward, fica 2 vezes 7 mais 5, mais 4 vezes 3 mais 5. E aí, após resolver toda essa conta, a gente chega em 54 graus Celsius. Mas... Para o forward ou para o reverso? Para o forward. 54? Isso. Deixa eu ver se o Valinho fez conta errada aqui. Então, são 11 AT e C, que dão 22, é isso? No meu tinha dado 12, são 7A e mais 5T. Então, são 12, né? Então, dão 24 e 8,6G, isso? Isso. Então, dão 8 vezes 4, 32. Então, 24 com 32 são 56, tá certo. Tá, isso, então, vamos colocar aqui, ó, que para o forward é 56 graus Celsius. Opa, errei aqui. Agora, para o reverso... Para o reverso, eu cheguei em 52 graus Celsius. 52 graus Celsius. Com a subtração dos 2 para o equipamento. Então, fica 60. Sem subtrair 2, né? Isso. Então, essa é a temperatura de anelamento para cada um.
Se você for usar esse par de primer para ir para a máquina e colocar lá a programação, qual que é a temperatura de anelamento que você vai escolher? A já subtraída. Então, mas qual dos dois? Porque se na máquina só pode entrar uma temperatura de anelamento. Assim, a temperatura do forward? Não, a temperatura do reverso. Então, a sua temperatura de anelamento para essa reação, ela vai ser de 50 graus Celsius. Entendi. Tá? Por que que nós escolhemos o menor? Eu não sei dizer. Por quê? Porque se você escolhe a temperatura de anelamento do maior e subtrai 2, veja aqui que de 56 vai para 54, ainda é maior que a temperatura de anelamento do reverso. Então, se você escolher a temperatura maior, você desfavorece no processo de anelamento o anelamento do reverso. Nesse caso aqui, mas se fosse o contrário, né, o reverso é maior que o forward, você teria que escolher sempre a temperatura menor para... tá bom, Sofia, daqui a pouquinho a gente você fala. Você sempre escolhe a temperatura menor para evitar essa questão e evitar que um dos primers não consiga ter um anelamento efetivo ou eficiente no processo de reação. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Você tinha perguntado mais uma coisinha, não foi? Não. Eu não. Ah, sim, eu que quero te perguntar. Você que vai falar depois da minha pergunta. Por que você não considerou nem as 4 pares de base que a gente colocou e não considerou nem o eco ou o ban nesse cálculo aí da temperatura dos primers? Porque eu sei que eles não fazem, como a gente que escolhe, eles não fazem diferença nessa... Eu não sei explicar, mas eles não fazem diferença nessa questão da temperatura, porque eles já vão estar lá, ou... Não sei se... Então, tá, o professor Júlio está desenhando o que eu vou falar. Quando você escolheu ali o ATG, e do ATG foi até o C, ali, você escolheu essa parte do primer e ela era homóloga à tua sequência. E a mesmo racional você usou de homologia para escolher o reverso. Na sequência original, né, que é essa aqui em cima, você tem para cima ou para baixo aqui do 3 linha ou para cima do 5 linha, você tem um eco ou um ban H1? Essa pergunta foi para você, acho que é Gabriele, né? Isso. Você tem essa sequência aqui? Espera. Ó, olha aqui o ATG, tá vendo o meu cursor? Sim. Então, você colocou aqui para cima, no seu primer, você colocou o eco e depois as 4 pares de base. Não foi isso? Sim. Então, tem homologia aqui nessa sequência que está na tela? Tem a homologia com o eco e as 4 pares de base para cima do ATG? Não. Tem homologia para baixo do TA aqui, para o sítio de ban e para as 4 pares de base? Também não. Também não. Então, essa é a explicação que está ali no desenho do professor Júlio. Aquela parte em azul que está no desenho do professor Júlio é a parte que não tem homologia. Então, ela não pode ser levada em conta na hora de calcular. Então, eu fiz um primer, professor, eu coloquei o sítio de PST1 e aí eu coloquei a minha sequência. E aí eu calculei do PST1 até a última base do meu primer, tá certo? Não, tá errado. Tem PST1 na sua sequência? Não tem, professor, então você não pode ter cuidado. Senão, o que acontece? O teu primer fica com uma temperatura muito elevada, e aí você coloca essa temperatura elevada na máquina, e aí você faz o mesmo efeito aqui, ó. Você vai estar desfavorecendo, quando você coloca a temperatura elevada, o anelamento dos primers, porque você levou em consideração nada mais, nada menos do que 10 pares de cálculo. Olha o erro que você fez do primer de 20.
né? Que de 20 de homologia de 20. Você colocou mais 10 ali. Então, não tem homologia, a tua temperatura vai lá em cima, e aí, no fim, você fica com uma temperatura de anelamento alta demais e teus primers não vai anelar. Entendeu? Entendi, sim. Sofia, qual que é a sua dúvida? Depois da Esther. Eu acho que eu me perdi. Quanto que deu a soma de citosina mais guanina? De qual deles? Do forward. Do forward, deu 8 vezes 4 igual a 32. Ah, eu contei 9. Tá. E de A mais T deu? Deu 12, é isso, né, Gabriela? Deu 12, que dá 24 vezes 2. Que dá 12 vezes 2 igual a 24. Isso. Aí você soma 24 com 32, dá 56. Ah, tudo bem, obrigada. Nada. Esther? Desculpa, eu só me confundi no final da explicação que você estava falando que, então, não precisa contar as 4 bases e o eco e o BAM quando você for fazer a conta. Isso. Tá. E Ó. as minhas, na hora de eu fazer o meu primer, as minhas quatro bases que eu decido colocar, eu tenho que colocar antes do eco e antes do BAM, no caso, né? Isso. Ah. Na verdade, ó, quando você desenha aqui o primer, então você desenhou aqui o primer, copiando e colando essa região aqui, e aí você adicionou os 6 pares de base aqui. Escolhi uma cor ruim, peraí que eu vou mudar a cor. Professor, não estou vendo esse desenho, viu? Tá vendo agora? Eu não estou. Alguém está vendo? Eu tô vendo, eu só não tô vendo a corzinha aqui. Isso, Aí, agora ó. foi. Aqui, ó, é o Eco R1, tá? Em verde. E aí, vamos ver se eu consigo, se eu vou ser feliz com essa cor aqui. Aí, em rosa, são os seus 4 pares de base. Então, na hora de calcular, veja vocês que na representação do professor Júlio, que a gente tem uma linha, que é o primer. Aí nós temos o Eco R1. E a gente tem os 4 pares de base. Então, isso aqui, ó, essa região aqui, ela tem homologia com a sequência. Já essa região aqui, ó, não tem. Deixa eu só escolher uma outra cor para circular aqui. Já essa região aqui não tem. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente só usa a sequência que tem homologia, que é essa aqui. Que é essa aqui, ó. Entendeu? Tá, eu acho que agora deu sim, porque eu E fiquei a meio mesma confusa. coisa aqui, quando a gente faz o nosso primer reverso. Então, tem a região que tem homologia, e aí tem a região que não tem homologia, que é o BAM, e a gente tem os 4 pares de base, que não tem homologia. Então, na hora de calcular, eu só vou usar a região que tem homologia. E aqui, no caso, olha, quando eu desenho, aqui é o meu 5 primer do reverso, e aqui é o meu 3 primer. Aqui é o meu 5 primer, e aqui é o meu 3 primer. Claro? Como a luz que nos alumeia? Sim, agora ficou melhor de entender. Obrigada. Então, tá bom. Quem mais? Camila, pode falar. Oi, desculpa. No reverso não dá 54? No reverso, vamos contar, então. Foi até onde aqui no reverso? Vocês lembram? Foi até o CC. Até o CC aqui? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Então, a gente tem 13 Isso. A mais T. Ah, então, parou aqui depois desse A. Então, vamos ver quantos Cs e G a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso?
Não, é 7? 7, porque você colocou mais um. Então, tem 7 C mais G. Então, eu vou ter 26 para o A mais T e 4 vezes 7, quanto que é, gente? 28. 21. Então, eu vou ter 49? Não, não é 49. 44. 4, 12, vai 1. 54, desculpa. 13 vezes 4 dá 12, vai 1, 52, mais 21, é isso? Não, 26 mais 28? 14, na verdade. 14? Nossa, gente, peraí, que deu tilt aqui na cabeça do Valinho, peraí. Esse aqui é o nosso reverso. Isso. Então, vamos lá, vamos contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tem 13 vezes 2, certo? Dá 26. Isso. Agora, vamos lá contar aqui quanto que tem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4. Então, vão dar 7 vezes 4, 21, certo? Não, 28. Isso. E é 55, é isso? 54, né? 54, desculpe, 54. Então, é isso, gente. É 54 para o reverso. Obrigada, professor. Obrigado pela correção. Imagina. Então, o que a gente vai entrar aqui na máquina é 52, tá bom? Professor, no chat a Camila também corrigiu, e quem respondia a questão 2 desse formulário, na verdade era o grupo 5 e não 1. Então o grupo 5 está presente e dá para responder. Então pode responder, grupo 5. Então vamos lá. O nosso grupo, a gente ficou com um pouco de dificuldade, mas aí a gente acabou usando a fórmula de diluição, né? Que é o C1 vezes o V1, que é igual ao C2 vezes o V2. Aí, na ordem, ficou o C1, 1 microlitro, o C2, 5 microlitros, o C3, 1 microlitro, o C4, 2 microlitros, o C5, 1,5 microlitros, o C6, 1,5 também, o C7, 0,2, aí no C8 a gente ficou com um pouquinho de dificuldade, mas aí ficou 37,8. Vírgula 2, 37,8. Se vocês somarem todos os valores que entram aqui nessa coluna, tem que dar 50. Então, se vocês desse grupo aí pegou tudo que veio de C1 até C7, somou e subtraiu de 50 e deu 37,8, tá certo. Tá? Suas contas estão certas, é isso mesmo. Vocês usaram a fórmula certa, que é o que o professor Júlio está colocando ali, que é o C1 V1 igual a C2 V2. Então, você tem aqui, ó, nessa planilha, você tem o C1, que é a concentração. Então, você quer saber qual que é o V1 que você pega disso para fazer um C2 num volume de 50 microlitros. Então, é só substituir as coisas na fórmula, vocês preenchem de 1 a 7. Para saber quanto que você põe de água, você coloca 50 menos a somatória de 1 a 7 e você tem o valor que você põe de água. Como que eu coloco isso na reação, professor? Coloco nessa ordem, C1, não. Se você colocar, como o professor Júlio fala, se você colocar TAC no tampão, tá um monte de sal ali, você bota 5 microlitros do tampão e 0,2 de TAC, um monte de sal vai desnaturar, vai inativar a sua TAC. Então, você começa colocando água, tampão, DNTP,
magnésio, primer A, primer B. Colocou todo mundo, aí você coloca o seu cDNA e, por último, a enzima. E aí você dá uma chacoalhada, acende a vela e liga a máquina. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, posso fazer só um adendo? Porque a gente ainda tem 5 minutinhos, né? Que a gente começou com a música às 5. Pode. Às 8h05. Que seria o quê, pessoal? Vocês veem lá, o tampão, ele vem 10 vezes. Por quê? Porque quando a gente compra o tampão, ele vem 10 vezes. E a solução, na solução de trabalho, que é onde a enzima fica feliz para poder na reação, é uma vez. Então, você vê, você vai diluir 1 para 10. Né? Se ele é 10 vezes e o volume final é 50, você pipeta 5 microlitros. Os outros é só fazer a conta mesmo, tá? Quanto de volume do estoque que eu vou pipetar, tá certo? Você tem a concentração inicial porque está marcado lá no seu estoque, tá certo? Mas quanto que eu vou pipetar de volume, no caso aí microlitros, para chegar ao quê? A uma concentração de trabalho, que é onde a enzima vai ter a sua atividade, no volume que você vai determinar. Tá? Então, na reação de PCR, você nunca faz uma reação só. Vou fazer um tubinho de reação. Por definição, você tem que fazer no mínimo 2 tubinhos, porque você tem que ter um controle onde você não tem DNA, não tem ácido nucleico, para não amplificar, você saber que quando amplificar, aquilo é devido a uma amplificação específica, e não que está contaminado algum dos seus reagentes. E, normalmente, a gente vai fazer reação de PCR, também você não faz de uma amostra só. Em geral, você faz de mais amostras. Vamos supor que eu tenha 10 amostras para fazer, tá certo? Eu faço o cálculo de quanto eu vou pipetar para uma reação e eu faço o que a gente chama de um mix para 11 reações, tá certo? Eu vou fazer 10 tubinhos, eu faço a conta para 11 para sobrar um tanto, que é o erro da pipetagem, tá certo? Então, com isso, você consegue trabalhar com volumes que são um pouco melhores, né? Porque aí, no caso, se você for fazer a conta, você vai ver que de DNA você teria que pipetar 0,2 microlitros. Existe pipeta para isso, mas tem laboratórios que não tem. Tá? Então, isso é uma rotina do laboratório. Tá? Quem for fazer, e muitos de vocês vão fazer, vão pegar isso rapidinho. O mais importante mesmo é esse show de bola aí do professor Valim, de explicar os princípios. Agora, eu vou fazer uma propaganda aqui. O Júlio falou que tem laboratório que não tem pipeta aqui, pipeta 02, né? Então, venham fazer PCR estágio no nosso laboratório, porque a gente tem umas 2 ou 3 dessas, né, professor? Nós temos lá. Vem fazer o estágio com a gente, que vocês podem fazer, assim, só um tubinho de reação de PCR, porque a gente tem pipeta para 02. Ou se você for fazer 2, a gente tem uma pipeta que pipeta 04 para você colocar no seu mix. Com precisão. Então, venham trabalhar com a gente. Quando a gente estiver no presencial, pode falar. No presencial, venha visitar a gente, tomar um café. Falou, professor, dá para ir aí dar uma olhada, ver os equipamentos? É nós, estamos lá. Né, professor? Exatamente. Então, posso parar de gravar? Pode ir, Lucas. Pode ir, Camila, pode ir todo mundo que quiser tomar o café, a gente já correndo e já fica lá para fazer estágio. TCC 1, TCC 2, tá? Estamos nós lá. Pode parar de gravar, professor.